Olá, crianças! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a nossa revista de missões. Então, vamos lá. Hoje a nossa lição fala sobre o profeta Elias e o Deus verdadeiro. Bom, acho que vocês já devem ter ouvido, essa história que está lá na Bíblia. E a tia sempre fala, uma história com H. Por que é uma história com H? Não é uma história com E. Porque história é aquilo que aconteceu de verdade. Histórias são as histórias que às vezes a gente lê em livros, que são histórias inventadas. Mas essa é uma história verdadeira que está na Bíblia. Bom, vou pegar aqui algumas coisas que eu trouxe para mostrar para vocês. Teve uma época, em que, na verdade, a Bíblia nos traz muitas histórias de momentos em que as pessoas começaram a duvidar de Deus e a adorar deuses falsos, ou às vezes a simplesmente ignorarem Deus. E essa é uma história de um momento em que as pessoas começaram a adorar deuses falsos. Então, tá aqui, eu trouxe essa escultura que eu tenho só para ilustrar. Tá? Isso daqui não é um deus falso, não, é só uma escultura que a tia tem que ela acha muito bonita. Mas teve uma época, em que o rei Acabe, ele abandonou todos os mandamentos de Deus e começou a adorar as imagens de Baal. Então vamos fazer de conta, que essa daqui era uma das imagens. E ele começou a adorar as imagens como se, essa representação fosse verdadeiramente um deus. Então, um dia, Deus mandou que o profeta Elias fosse encontrar com o rei. E o profeta Elias, seguindo as ordens de Deus, propôs para ele o seguinte: bom, já que, esse Deus aqui, essa imagem, segundo você é um Deus e tem poderes, então vamos fazer o seguinte: você pede aí para os profetas, os seus profetas, os profetas de Baal, levarem, vamos deixar aqui a minha imagem, um touro. Vocês vão colocar num altar e o tempo que vocês quiserem. Vocês vão pedir para Baal para levantar o fogo, fazer o fogo vir do chão, para o touro eles já levaram o touro, cortaram em pedaços e colocaram lá. Vamos ver se ele consegue. E assim eles fizeram. Levaram o touro, colocaram lá no altar e ficaram lá, fazendo lá as orações deles para o profeta Baal, para a imagem de Baal, para que Baal então fizesse surgir o fogo. E assim eles fizeram a manhã inteira e logicamente nada aconteceu. Então Elias chegou e falou assim: agora deixem comigo. Elias veio, trouxe então outro touro, colocou lá em outro altar, pediu que o povo se aproximasse e então rodeou o touro de água. Olhem só, para ficar mais difícil, rodeou o touro de água e em pouco tempo o fogo surgiu e consumiu todo o touro. E todos que estavam lá ficaram admirados, assustados no início, mas admirados, e reconheceram que somente Deus tem poder, que Deus é único, é o onipotente, é o que tem o maior poder, é onipresente e onisciente. Bom, os missionários, quando aceitam o chamado de Deus e vão para o campo missionário, esse é o papel deles. É mostrar para as pessoas que Deus, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é único. É o maior e é o único que tem poder. Desculpa, crianças. E é o único que tem o mais importante, o poder de nos dar a salvação, de permitir que vivamos com Ele na eternidade. E é isso que os missionários fazem quando eles aceitam o chamado de Deus e vão para o campo missionário. Então eles ensinam aos povos que só Deus, somente o Criador, é quem tem poder. Então somente Ele pode ser adorado. Não podemos adorar outros deuses,
outras imagens, esculturas. Não é isso que devemos adorar. Nós temos que adorar o Deus vivo, não é? Bom, e eu quero contar para vocês então a história de um casal missionário. Eles fazem um trabalho lindíssimo num acampamento de refugiados sírios. São os missionários Levi. Lembraram do tio Levi? Pois é, então nós temos um missionário que se chama Levi e a esposa dele, Laura. Eles trabalham então num campo de refugiados sírios. O que são os refugiados sírios? São pessoas que viviam na Síria, que está em guerra, e que fugiram da guerra e estão em acampamentos que são montados por várias missões de todo o mundo que buscam, tentar estabelecer a paz, mas que pelo menos recebem essas famílias que fogem da guerra, e ali eles tentam dar a essas famílias um mínimo de estrutura, um lugar para viver, para que eles estejam com seus filhos. Está muito longe de ser o ideal, a gente sabe, muitas vezes os acampamentos não são tão confortáveis, mas pelo menos eles estão num lugar de paz. Bom, nesse acampamento de refugiados sírios, os missionários Levi e Laura, tiveram a oportunidade de conhecer Felipe e Magda, uma família de refugiados sírios. E o que é importante que vocês saibam? Muitos dos refugiados sírios que estão lá, eles seguem uma religião que se chama islamismo. E para uma pessoa que segue o islamismo, se ela porventura decidir deixar o islamismo e seguir outra religião como o cristianismo, isso é muito grave. Muitas pessoas podem até morrer. Vocês se lembram que eu já tenho conversado com vocês que em muitos lugares do mundo, diferente do Brasil, onde nós podemos adorar a Deus, nós podemos ter a nossa igreja, podemos nos reunir em paz, podemos falar de Cristo para as outras pessoas sem ter medo de sofrer nenhum tipo de perseguição. Mas tem muitos lugares do mundo que isso não acontece. E em muitos países, eles têm o que eles chamam de religião oficial. É como se todas as pessoas fossem obrigadas a seguir aquela religião. E aquelas pessoas que às vezes, decidem se afastar daquela religião para seguir, por exemplo, o cristianismo, elas muitas vezes podem ser mortas, são presas, são espancadas ou às vezes são expulsas do país. E no islamismo é assim que acontece. Então, quando um islâmico, ele decide seguir a Deus, não é simplesmente uma decisão de acreditar em Deus. É uma decisão de saber que às vezes eles podem morrer por isso. Podem sofrer muito por isso. Então, para o Felipe e para a Magda, quando eles começaram a conversar com os missionários Levi e Laura, eles tinham muitas dúvidas. Então, Levi e Laura tiveram que conversar com eles por muitos e muitos e muitos dias. Eles se reuniram, eles liam a Bíblia, sempre o Felipe e a Magda vinham com alguma dúvida, e sempre os missionários estavam ali prontos para responder todos os questionamentos deles. Bom, a maravilha de tudo isso é que, depois de algum tempo, os dois, Felipe e Magda, entenderam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Eles entenderam que eles precisavam aceitar a Cristo para poder alcançar a salvação e ter a vida eterna. E assim eles fizeram, e eles então foram batizados. Mesmo sabendo que eles poderiam sofrer muito por essa decisão, mesmo sabendo que eles poderiam ser perseguidos por outros, que seguiam o islamismo, mesmo sabendo que a família deles, não aprovariam, que os pais muito certamente não iriam mais nem sequer querer falar com eles, eles tomaram essa decisão e seguiram a Cristo. E hoje eles ajudam os missionários Levi e Laura no campo, no acampamento, de refugiados sírios, e falam de Cristo para as outras pessoas. Vejam que maravilha, não é? Então, os missionários, eles fazem esse papel também, de mostrar para as pessoas que Deus é o único e suficiente Salvador, que nós não devemos adorar imagens,
nem outros deuses. Que nós devemos entender que há somente um. E que para que a gente alcance a vida eterna, nós precisamos crer nesse único Deus. Essa semana, a tarefa de vocês vai ser orar não mais por um casal de missionários. Vocês vão orar por 4 pessoas muito especiais, tá certo? Então eu gostaria que vocês orassem pelos missionários Levi e Laura, nomes fáceis de se lembrar, OLL. Então os missionários Levi e Laura. E eu quero que vocês orem também pelo Felipe e pela Magda, que são os refugiados sírios que se converteram e que hoje seguem a Cristo e que ajudam o Levi e a Laura a pregarem o Evangelho naquele acampamento. Tá certo? Então, vamos já iniciar a nossa oração pelos 4? Então, vamos lá, todos juntos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais este dia. Te agradecemos, ó Deus, imensamente, porque nós nascemos em um país em que nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor, nós temos a liberdade de ter a nossa igreja, nós podemos nos reunir publicamente, nós podemos falar do Senhor para as outras pessoas sem sofrer nenhum tipo de perseguição. Mas nós sabemos, ó Pai, que há em tantos lugares do mundo pessoas que sofrem tanto, ó Deus, que às vezes somente por decidir seguir ao Senhor, elas estão sujeitas a sofrerem humilhações. Às vezes elas são espancadas, mortas, expulsas das suas cidades, separadas dos seus entes queridos, das suas famílias. Por isso, ó Deus, nós te pedimos em especial pelos missionários Levi e Laura. Pedimos também, ó Pai, pelo Felipe e pela Magda, que são refugiados sírios que se converteram ao cristianismo. E pedimos que o Senhor esteja abençoando esses 4, ó Pai, para que eles possam propagar a Tua palavra ali naquele acampamento, que mais e mais pessoas possam se converter, possam aceitar Jesus no seu coração e entender que o Senhor é o único e suficiente Deus, e que somente através do Senhor é que nós chegaremos à eternidade, que teremos a salvação. Isso é o que nós pedimos a Deus no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças? Tchau. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueçam de orar. Levi, Laura, Felipe e Magda. Tá bom? Tchau para vocês.